Graça e paz seja com todos, bom dia. Para mim é uma alegria estar aqui, ser grato a Deus pelo carinho que obtivemos e alcançamos desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, pastor Elias e a sua esposa Idalina, pela riqueza de poder estar aqui nesta manhã e falar das grandezas de Deus. Eu sou ricamente abençoado, como vocês já viram. Tem a minha branquinha aqui, essa moça bonita que Deus me deu. Estamos há 43 anos, né, amor? Vivendo mais 3 de namoro, entre tudo que um casal vive. Vocês já imaginaram tudo que um casal vive? Então, tudo isso nós já vivemos e um pouquinho até mais. Então, poderemos contar essa história logo mais à noite. E temos hoje, pela graça de Deus, o filho, o Bruno, uma nora, que veio para nós como bênção, a Fernanda, e 2 netinhos lindos que Deus nos concedeu, através de toda essa trajetória, e a riqueza hoje de termos um ministério que é um ministério interdenominacional de apoio à família, que é Restaurando Famílias em Deus, um projeto que Deus nos concedeu. O plano é dele, o propósito é dele, é tudo para ele, e ele nos deu, desde 1998 para cá, esse privilégio de fazer parte da sua seara para fazer infinitamente mais daquilo que Ele pode fazer em cada um de nós. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com os irmãos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, 2 versículos. Apocalipse, capítulo 3, 2 versículos, compartilhar com os amados a respeito de todas as coisas que Deus tem feito. Agradecer a vocês, primeiramente a Deus, por vocês estarem aqui e que possa ser a minha boca, a boca de Deus, do Espírito Santo, para falar aquilo que nós precisamos aprender, porque todos nós, todos os dias, precisamos aprender. E é algo assim que Deus ministrou aqui ao meu coração a ler, né? Aqui, 2021, um ano de amar e servir. Aí Deus me fez entender assim, será que é só o ano de 2021? Então que isso não se retenha, o amar e servir se estenda, que a prática desse ano se multiplique, se taicontefaço, se transborde sobre o seu lar, se transborde sobre os seus filhos, que eles possam ser essa essência desse amor que temos recebido todos os dias de Cristo, porque senão não suportaríamos viver. O que estamos vivendo são dias difíceis, mas em tudo o Senhor nos tem dado graça, como já nos foi dito aqui, graça infinita, não sermos merecedores, mas com o seu grande amor temos sido alcançados. Então que não seja o ano de 2021, um ano de amar e servir, não. Faça isso se multiplicar, faça isso se estender. 21, 22, 23, infinitamente mais, como é o amor de Deus sobre nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 7 e o verso 8. Diz assim o Senhor: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pai, diante de ti, mais uma vez temos essa rica oportunidade de estar. E damos graças a Ti. Senhor, mediante o que temos aprendido, eu,
nada sou se o Senhor não o fizer. Por isso eu lhe imploro, Espírito Santo, manifesta hoje, através desta verdade, o que nós precisamos aprender e viver e praticar, cada um, para com a sua esposa, para com o seu marido, para com os seus filhos, para que os nossos lares sejam uma bênção. Em nome de Jesus eu oro e assim eu agradeço. Podeis assentar, querido. Queridos, aqui, nesta passagem, Deus me fez compreender e aprender. Quando Ele fala de portas, Ele está falando de oportunidades. Quando Ele fala de portas, Ele está dizendo que existe uma quantidade imensa de portas, portas infinitas, se formos pensar. Aqui nós entramos por uma porta, aqui há outra porta, ali há outra, mais lá atrás portas que as crianças entraram, e em cada uma delas iremos sair à porta de nossa casa, porta de empregos, possibilidades de conseguirmos empregos, e quando elas se fecham, porque nós lançamos fora essa oportunidade que nos foi dada, quantas coisas Deus abre e como Ele mesmo fecha, e para cada uma delas Deus tem um propósito, ou para cada uma delas Deus tem tratado a nossa vida. Mas eu queria expressar aqui o que Deus tem me ensinado. Qual a porta que nós nunca devemos fechar? Qual a porta que nós precisamos sempre manter aberta? E Deus me deu 4 portas de possibilidades. 4 portas que existem dentro da nossa casa que nunca devemos fechar. Sabe por quê, querido? Porque somos cheios de falhas, cheios de defeitos. O Senhor está nos corrigindo e nos preparando, nos moldando para o caminho estreito, quando lá chegarmos não haver bagagem nenhuma daquilo que no mundo nós adquirimos, naquilo que no mundo nós obtemos para a nossa vida e nos permitimos a viver. E quando o Senhor nos tira do mundo, muitas das vezes o mundo não sai da gente. Então o Senhor, com essa porta, que eu digo que é a maior escola que um homem vive, eu tinha uma escola que era a casa dos meus pais. A minha Branca, que assim carinhosamente eu a chamo, ela também tinha uma escola que era a casa dos pais dela. E eu tenho aprendido a respeito disso. Aquela porta que lá havia para ela e para mim, nós um dia saímos. O que nós poderíamos olhar e não trazer para a porta que nós iríamos entrar? Que hoje eu e ela estamos numa faculdade de Deus. Uma faculdade onde Deus está tratando a musculatura do nosso corpo, não, mas a musculatura da nossa alma, querido. Porque quem é que vai para o céu ou para Nova Jerusalém, se a nossa alma não estiver devidamente como Deus a criou, pura e perfeita? E Deus foi me ensinando através disso, dentro da minha própria casa, tem ensinado até hoje. Quantas vezes desagrado a minha esposa, quantas vezes também da mesma forma busco agradá-la e assim vice-versa. Infelizmente é o que nós temos de dificuldade, mas essas 4 portas podem nos ensinar bastante, querido. Pode trazer para nós hoje uma riqueza insondável da glória de Deus. Se você quer, querido, o pastor Elias foi bem simples aqui, mas bem enfativo a respeito do que o que eu e você estamos buscando viver, o que eu e você estamos querendo trazer para a nossa casa. Isso é tão rico porque Deus,
quando ele decidiu construir a família, homem e mulher, ali estava o foco de Deus para erguer tudo isso que nossos olhos veem. Em que sociedade nós estamos criando? Que sociedade nós estamos criando? Quando Deus fala de portas abertas por Ele, e que ninguém pode fechar, Ele fala dos mandamentos que Ele nos deixou, e que podemos comparar a portas que nunca devemos fechar. Podemos comparar sim, e essas portas que o Senhor nos fala são portas de oportunidade, oportunidade de você resgatar alguns valores que a gente se deixa perder, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa insensatez, por causa da nossa falta de sensibilidade. Se há amor, precisa mudar. Se tem amor, se tem servir, precisa mudar. Precisa se permitir a quem tem poder para mudar. E vamos falhar, mas com Ele nós poderemos ter uma possibilidade maior de acertar. O sucesso da nossa família vai depender de como estamos cuidando dessas portas abertas por Deus. E Deus me deu reconhecimento, arrependimento, reconciliação e perdão. Então vamos lá? Deus concedeu-me entender no reconhecimento, arrependimento, reconciliação e perdão. Essas 4 portas, Deus deu a cada um de nós a oportunidade de trazer ao nosso lar a presença eterna de Deus. Quando você chega na sua casa, você abre a porta e convida Jesus para entrar? Eu adquiri esse hábito de abrir a porta e convidar. Pastor, mas com isso quer dizer que não vai haver dificuldade? Pode haver, querido. E mesmo que haja, Ele estando lá dentro, Ele vai fortalecer a tua musculatura da alma para você e eu vencermos o que Ele tem para nos dar de vitória. E o Senhor foi me instruindo o reconhecimento, reconhecer nossos pecados e olhar as circunstâncias em volta, é ter a coragem de enfrentar nossos medos, dúvidas e erros, ir em frente, buscando se acertar com o Senhor e com a pessoa que ferimos. E quantas das vezes não fazemos isso, querido? Quantas das vezes não fazemos? A gente vê aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, lá em Gênesis, eu vou procurar ser rápido e vocês vão guardando, se possível anotando, em Gênesis capítulo 50, versículo 15 e 18, vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, porventuras, nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Olha o reconhecimento aqui. Porventura, eles estavam reconhecendo o que fizeram com o irmão. Pegaram ele e venderam como escravo. Pegaram ele e fizeram dele um preço muito alto para aquilo que eles não tinham noção do que iria viver e que o irmão iria passar. E a gente, querido, muitas das vezes se permite a situações dentro da nossa casa. Eu com 23 anos, eu me casei com essa moça, e ela com 21. E eu permiti a mim escolher o mundo e viver
tudo aquilo que não era necessário para dentro de uma vida conjugal. Eu reconheci isso muito tempo lá na frente, com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia. E foi preciso eu descer, eu me humilhar, eu conhecer esse amor verdadeiro para que houvesse a possibilidade do que hoje vocês veem. Quando você não reconhece que as suas atitudes, elas não estão coerentes, primeiro diante de Deus e com a pessoa, e ou para você, não ia que enxerga, que você diz que ama, que abre a tua boca e diz que ama. Mas você tem um dedo para acusar, você tem uma voz alta para falar, você tem uma mão para bater numa mesa, para querer mostrar autoridade. Você às vezes, mulher, quer tomar o lugar do teu marido, você quer ser uma Jezabel. E se você não reconhece que está fora do contexto do que Deus criou, daquilo que Ele chamou o homem para dar a sua vida pela sua mulher, como Cristo, amando a igreja, se deu por ela, se você, mulher, não compreende o papel dessa submissão, mesmo diante das dificuldades, nós precisamos entender isso. Se nós não compreendermos, querido, isso, certamente não vamos prosseguir de forma a alcançar aquilo que o Senhor reservou para nós. Coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas poderemos conhecer e saber e viver. Lembre-se, eu vim de uma escola, a Branca veio de uma, mas a gente está dentro de uma faculdade, a faculdade de Deus. Qual é o grau que eu e você queremos chegar? Qual é o lugar que você quer ter de Deus, a oportunidade de estar, que nós precisamos entender isso. Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim: tornando em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha só, ele tornou em si, ele reconheceu, quando ele olhou, para o alto. Para onde eu e você temos olhado? Se do alto é que nos vem o socorro, aonde você e eu temos colocado a nossa boca? É no pó, querido, porque é dali que eu e você fomos tirados e formados à imagem e semelhança do Senhor. Se ele conseguiu enxergar isso, tornando ele a entender, aquele filho que decidiu pegar o que era dele, porque eu decidi, com pouco tempo de casado, viver uma vida totalmente dissoluta. Mas o Senhor me deu a oportunidade, olhando em mim o que ninguém aqui consegue enxergar. Ei, nós estamos sempre prontos a erguer o nosso dedo e acusar, mas Deus tem a sua mão estendida para te levantar, quando você e eu nos sentirmos caídos. Força nenhuma pode te derrubar, nada pode tocar na nossa vida, se Deus não permitir. Então reconheça o que hoje você precisa sair daqui, porque eu estou reconhecendo e eu preciso moldar isso em mim, a chegar em casa em algumas coisas que precisam ser tratadas, para que cada vez o meu lar ande de agrado ao meu Pai, ao meu papai querido, que é assim que eu chamo ele nas minhas orações. Em meio às crises, mantenha a porta do reconhecimento sempre aberta para que Deus comece a fazer a obra. Nunca feche a porta do arrependimento. Isso aí não é fácil não, querido, mas é possível.
porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. E ainda que você talvez não tenha chegado, eu e você ainda não tenhamos chegado a essa condição, o Pai está trabalhando para que eu e você realmente saiba chegar diante dele, arrependido. Reconheceu, ainda tem que se arrepender. Qual o caminho que nós estamos traçando? O caminho não é fácil. Eu tenho dito, querido, que se fosse fácil servir a obra do Senhor, Jesus não ia para a cruz. Ele ia para a cruz. Para quê? Se o poder e a autoridade estava nele e sobre ele. Arrepender-se é trazer a possibilidade de conquistarmos as pessoas que ferimos, vencer o nosso eu, confessar nossos pecados e tomarmos a atitude de mudá-los em Cristo. É reconhecer, é isso, é tomar atitude, é vencer o nosso eu, vencer aquilo que é eu que faço, é eu que mando, é eu que boto dinheiro em casa, é eu que compro, é eu que pago a luz, não é o eu sou, é que te dá a possibilidade de você e eu fazermos. Ei, o Manhutietecalassúria é o eu sou, que traz a mim e a você essa possibilidade. Estou trazendo a minha vida porque eu sei o que eu fui e o que eu ainda preciso mudar. Todos os dias, queridos, nós somos tratados para que venhamos ser a verdadeira imagem e semelhança do Senhor. Esse arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de caráter, mudança de comportamento e temor. Você e eu só vamos alcançar essa mudança É isso que eu e você precisamos viver todos os dias, e é dentro da nossa casa. Eu preciso me arrepender com a minha esposa, me arrepender diante dela do que possa ter lhe magoado. Eu preciso pedir perdão realmente, mas tem que ter arrependimento. Em Lucas capítulo 15, versos 18 e 19, ele diz assim: levantar-me-ei. Ele reconheceu, ele se arrependeu, ele tomou uma atitude, e irei ter com meu pai. Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ali ele estava realmente reconhecendo o seu erro e arrependido do que fez. É assim que fazemos diante da nossa esposa, e diante do seu marido, e diante dos seus filhos, ou diante dos seus pais, quando eles dizem assim: você não vai não, filho. Você não vai não. Queridos, eu trago isso como exemplo para mim. Enquanto meu pai dizia não, era não mesmo.
Os dias de hoje estão mudando muito. Tem sempre o porquê. Por quê? Naquela época não tinha o porquê, não. Era não e acabou. Hoje em dia a gente diz não, é por quê? É isso, mas por que isso e isso? Não sei quantos porquê existe hoje. Não sei o que está acontecendo, gente. As mudanças estão levando a situações que nós estamos vendo hoje, isso aí. E nós precisamos trabalhar isso muito, no sentido de eu saber aonde eu errei com a minha branca e que eu preciso falar com ela. Querido, eu aprendi de ontem para hoje. Você sabe o que está dentro de uma caixa preta no avião? Você sabe? Ninguém sabe. Sabe quando é que nós vamos saber, Elias? Quando um avião cai. Aí você sabe o que está se passando comigo e com a minha branca? Vou citar aqui os pastores, pastor Eli, pastor Idalina. Então, gente, que eu e ela, nem o pastor Elias, nunca venhamos cair, porque talvez vocês se vê numa queda, é que vocês vão saber a caixa preta, o que tinha dentro dessa caixa preta, que a gente nunca abria a boca para conversar e falar dentro de casa. Se não houver reconhecimento e arrependimento, você vai cair. Aí muitos vão saber o que tinha dentro da caixa preta, porque a gente nunca falava. É preciso se expressar, é preciso falar. Mas uma coisa a Bíblia nos ensina: se você não se senta para ouvir, você não está capacitado para falar. Então a gente precisa aprender a ouvir. E para ouvir você tem que se desnudar de si mesmo para que Deus esteja em você e você possa ouvir. Só com os ouvidos de Deus que a gente pode ouvir. Porque com o nosso, querido, se torna impossível. Levantar-me-ei, humilhar e arrepender. Dir-lhe-ei, é reconhecer e se converter. É encontrar forças nele, no Senhor, para a reconciliação. Nunca feche a porta da reconciliação. Se reconciliar com pessoas que erramos, que ferimos, nos leva por caminhos tortuosos, aparentemente difíceis, mas necessário para alcançarmos as melhores propostas de Deus. Foi o que aconteceu entre eu e a branca. E olha a proposta que Deus dá. De colocar diante de mim e dela uma multidão, de preparar uma terra onde hoje a gente sonha, não é cuidar só do casal, não, é cuidar dos pais e dos filhos, é tratar a família. Nós temos tido a oportunidade, estamos fechando esse ano, agora, esse semestre, o 4º módulo de terapia sistêmica familiar, conjugal e individual, aonde nós estamos aprendendo de onde vêm todas essas mazelas, e que eu e você podemos trancar essas portas para que elas não nos acompanhem. A possibilidade, querido, de ter em Deus o trancar dessas portas e abrir para que, aonde nós estivermos, outras portas que venham fechadas, nós tenhamos a chave de Deus para abrir em favor das famílias. Porque hoje o meu amor é a Deus, junto com Ele, com a minha branca, as famílias. Tratar os pais e os filhos, o nosso sonho é construir esse lugar para tratar os pais e os filhos. Porque se você trata os pais, o coração dos filhos estão feridos, extremamente doídos. E se pudermos paralelamente fazer isso, querido, a obra é plena e completa. As maravilhas de Deus serão assim, sobrenatural nessa família. Isso não é uma coisa fácil, mas vale a pena, querido, vale a pena, porque ainda que parece ser difícil,
sabe, ainda que você tenha que tratar tudo isso com quem você errou, trate, cuide, não é só com a questão da tua casa, da tua família não, mas com tantas outras coisas que estão ao nosso redor, até amigos de trabalho, querido, até amigos de rua, que às vezes a gente deixou, ou eles deixaram a gente porque viemos para o Evangelho. Não, continue a amá-los, e se possível sirva. É isso que Deus espera de nós, que dentro da nossa casa nós venhamos trazer essa conduta para que Ele venha moldar e fazer tudo novo. Veja o que diz em Lucas 15, 21, 22 e 23. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser teu filho, chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alpargata nos pés, e trazei o bezerro. Eu fico imaginando quando ele fala aqui o bezerro. Ele não tinha uma fazenda, pastor Elias? Ele tinha muito boi. Mas o que mostra aqui é que um homem que, ainda que ferido, esse boi aqui me mostra que, ainda que ele ferido pelo filho, querendo ir embora, o filho foi, e ele disse para os seus servos: ei, trata esse boi, deixa ele bem cevado, deixa ele bem com a carne macia, porque o meu filho vai voltar. Ai, o manto que a face querga. Eu não sei como estava o trato de Deus no coração da minha esposa, o trato de Deus no coração do meu filho. Ei, querido, sei que eu posso dizer, o tratamento foi de excelente qualidade, porque eu pude voltar, e encontrei essa porta aberta, e havia um bezerro, porque talvez esse pai podia dizer assim, quando ele chegasse ali: ó, entra por lá, vai lá atrás, toma um banho, troca de roupa. Não, querido. Ele disse: dê a ele roupa nova, dê a ele um anel lindo, uma sandália olha, Luís XV, a melhor. O bezerro está pronto. O tempo passou, mas o bezerro estava sendo preparado. Ei, qual é o bezerro que você tem? Qual é o bezerro que você tem para dar uma grande festa a quem te feriu e vem arrependido, reconhecendo o seu erro e quer ver realmente se tu está pronto para recebê-lo? A palavra é bem clara, querido, quando ela especifica o bezerro. A notificação é de que quando ele estava saindo, o pai já disse: separa lá, porque ele vai voltar. Às vezes a gente faz assim, ó, quanto mais longe for, melhor. Quanto mais sumir da minha vida, melhor. Não é isso que Deus quer não, porque senão, querido, a gente já teria se disseminado diante de Deus com tanto pecado que a gente tem. Mas que estamos sendo moldados à imagem e semelhança dele. Aí, em Isaías 43, 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas lembra do que o Senhor está fazendo hoje. Deus hoje está trazendo uma mudança na nossa história, na nossa vida, para que Ele, somente Ele, seja glorificado e exaltado. Reconhecer, se arrepender, para encontrar uma verdadeira reconciliação, parece difícil aos nossos olhos, não parece? Porque quando você mira a pessoa aqui, parece que tu se tranca por dentro. Quando você mira, se possível, tu sai de lado quando ela está vindo ao teu encontro. Se possível, querido. Mas, preste bem atenção, tratado por Deus, encontramos o caminho que nos dará o verdadeiro perdão.
Nunca feche a porta do perdão. Eu lembro, querido, que depois que Deus tratou a minha vida, e eu tive todo esse reconhecimento, arrependimento e o caminho da reconciliação, um dos caminhos foi quando eu estava com a minha Branca, e ela decidiu ligar para o pai dela em Minas. O pai dela, antes disso acontecer, não queria nem me ver, porque via o meu filho dando cabeçada na parede. Porque ele foi para casa, junto com ela, dos pais dela. E ele, quando se irritava, ele metia a cabeça na parede. E quando ele via isso, meu sogro via isso, ele me odiava, podia-se dizer assim, ele não queria me ver nem pintado. E ele, para você ver que ele me amava tanto, quando nós nos separamos, que a minha Branca chegou lá na casa dele com o Bruno, ele perguntou a ela: o que você fez com o Edmilson e o seu casamento? De tanto que ele me amava. E depois ele viu o que o Bruno estava vivendo pela minha falta. Você que pensa em ir embora, você que pensa em largar, sabe, o altar que Deus construiu na tua casa, que é a tua família, você não tem noção do que você pode fazer com uma vida que é um filho. Eu tenho essa noção. E hoje eu estou vendo quantos chegam a mim, eu tento notificar isso, mas quantos decidem ir embora e não se importar com isso. E depois os filhos, os que estão sendo. E aí a Branca ligou para Minas. Falou assim: pai, eu quero ir para aí. Eu e o Edmilson. Ele falou assim para ela: espera um pouquinho, minha filha. Uma semana depois ela ligou e falou assim: pai, então pai, pode vir, minha filha. Aí nós fomos. Chegando lá, nós entramos, aí eu fui até a ele. Apertei a mão dele, quis falar alguma coisa do passado, ele olhou para mim e falou assim: do teu passado, eu não quero saber, mas eu quero ver você daqui por diante. Ei, querida, não importa o tamanho daquilo que você fez, mas importa a grandeza do quebrantamento que você tem no seu coração diante de Deus, para Deus tratar as pessoas que você e eu ferimos, e Ele restaurar e fazer tudo novo. Assim como Ele olha em nós e vê isso, o reconhecimento, o arrependimento e a busca da reconciliação, Ele nos perdoa e Ele trata o coração de quem ferimos para nos perdoar. Perdoar é permitir um recomeço. Perdoar é trazer a esperança onde não havia possibilidade. Para muitos não havia essa possibilidade dessa reconciliação minha com a minha Branca. Que quantos diziam para alguns amigos e dizia para minha mãe assim: teu filho, isso não vale nada. Quantas pessoas chegaram para mim e diziam assim: cara, tu não tem noção de que fulano olha para você e diz assim: e esse cara aí, a cara dele já diz tudo, a cara de safado. Me perdoe a expressão, mas era assim que falavam de mim. Isso aí não vai dar em nada não. Depois de muito tempo ministrando, eu cheguei a um lugar, aí sentou um pastor e a pastora do meu lado, e eu ia ministrar a palavra. Aí quando ela sentou do meu lado, depois de eu ministrar a palavra, ela veio, eu voltei para o lugar que estava, ela disse assim: quando eu te vi há alguns anos lá atrás, olhei para você, e disse assim: esse aí não vai a nada, não vai a lugar nenhum. Eu falei, só faltei dizer, gente, porque guarde a sua boca do que sai dela. Guarde a sua boca do que sai dela.
porque o que sai de tua boca tem destino. Perdoar é notificar a existência de um Deus vivo, de um Cristo ressuscitado e de um Espírito Santo Consolador em nossas vidas. Perdoar é isto, querido. Eu encerro aqui, deixando para vocês 2 versículos em Gênesis. Primeiro 33:4 diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e lançando-se ao pescoço, o beijou, e eles choraram. O desejo de Esaú era de acabar com o irmão, mas pelo quebrantamento de Jacó, Deus tratou o coração daquele irmão, para o abraçá-lo e beijá-lo. Em Gênesis 50, 19, 20 e 21 diz assim: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, nem eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Assim ele os consolou e lhes falou o coração. Isso é perdão, gente. Entender que o sofrimento dele era um preparar de Deus. Era um tratado de Deus para conservar todas aquelas famílias em vida. Eu encerro aqui com esse versículo. Lucas 15, 20, levantou-se, pois, foi para o seu pai, estando ele ainda longe, viu o seu pai, e encheu-se de compaixão, e correu, e lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Tem gente aqui hoje que Deus quer pular no pescoço e beijar. Tem, gente, eu digo, eu preciso desse abraço de Deus e pular no meu pescoço, me abraçar e me beijar. Todos nós precisamos todos os dias, porque infelizmente todos os dias cometemos algum erro. Perdoar é isto, mas para que você encontre esse perdão, é preciso que eu e você demos o direito a Deus, através do arrependimento, do reconhecimento e trilhar o caminho da reconciliação. Perdoe, porque se você e eu não perdoarmos, não alcançaremos o que Deus tem de melhor para nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que Deus possa ter falado aos vossos corações.